Voltamos com o Bom Dia Rio Branco ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Agora são 7 horas e 12 minutos em Rio Branco. Depois do show de apresentação aí dos blocos de notícias com o Tião Silva, agora é hora da tradicional entrevista. Lembrando a você que este bloco tem o apoio do Supermercados Araújo, tá? A maior rede de supermercados do Acre, da New Flex, que representa aqui no Acre os colchões com Fortimag, né? Colchões magnéticos, e também da Autoescola Vitória. Eu tenho o prazer de conversar agora com o Dr. Venceslau Ribas. Ele é especialista, né? Ele é cardiologista intervencionista. Lembrando a você que as doenças do coração continuam sendo a terceira maior causa de morte no Brasil e em vários países, perdendo apenas para o trânsito, que é o primeiríssimo, e também ao câncer. Doutor Venceslau, seja bem-vindo. Bem-vindo. Tudo bem? Bom dia. Na verdade, eu sou mais conhecido como Dr. Ribas. Exato. Do Recife, há quase 5 anos no Acre. Nesse período, a Hemocárdio, que é a empresa que o senhor representa, já fez mais de 5 mil procedimentos. Exatamente. Muitas vidas, então, foram salvas nesse período, doutor? Sem sombra de dúvida, porque o nosso laboratório de hemodinâmica, ele foca a doença arterial coronária, como você bem colocou, a terceira causa de morte, e é evidentemente que quando você tem um serviço desse à disposição, o número de vidas salvas, ele é realmente significativo. Doutor, muita gente confunde, né? Acha que ataque cardíaco é a mesma coisa que parada cardíaca. Qual a diferença entre uma coisa e outra, doutor? Na realidade, isso funciona desta forma. A população fala ataque cardíaco quando existe a parada cardíaca. Mas ataque cardíaco seria a presença do infarto. O infarto é uma doença de alta prevalência, cuja mortalidade é 39%, uma mortalidade das mais expressivas, sendo que a metade dessas mortalidades ocorre na primeira hora. Nós temos aí casos de notoriedade, como foi Luciano do Vale, José Wilke, e antes de uma hora eles tinham tido êxito letal. Então, na realidade, ataque cardíaco significa infarto, podendo ir ao êxito letal ou não. Entendi. Eu queria que o senhor explicasse de forma mais clara a diferença entre uma coisa e outra, doutor. Pois não. O infarto seria, nós temos as artérias do coração e de uma forma súbita existe a formação de coágulos e oclui aquela artéria. Então aquela artéria é responsável por uma quantidade de músculo que deixa de receber o sangue e aquela musculatura começa a morrer. Ele tem um tempo de 20 minutos, a célula consegue durante 20 minutos sofrer sem morte. Passou de 20 minutos essa obstrução, começa a haver morte celular. A morte celular no coração se chama de infarto. Ocorrendo isso, a mortalidade é em torno de 39%. Cada 10, 4 vão morrer se não houver nenhuma atitude. No momento que você tem um laboratório de hemodinâmica como nós temos, você sai de valores de 39% para 1,8% de mortalidade, o que você modifica totalmente a história perversa dessa doença. Entendi. Enquanto que a morte é o produto final da doença, podendo evoluir até a morte ou não. Se você interfere antes, você consegue evitar a parada cardíaca. Se você retardar, dificilmente você consegue evitá-la. Tá, então no ataque cardíaco não há, digamos assim, um ataque diretamente ao coração. Assim, o ataque cardíaco seria a obstrução da artéria do coração, levando a... Então o problema não é no coração em si, sim na artéria. É essa artéria do coração. Isso. Deixa eu tentar explicar melhor. Você tem um coração e toda célula, todo tecido precisa de sangue oxigenado, da ponta do cabelo à ponta do pé, inclusive o próprio coração, a musculatura do coração. Entendi. Então o vaso, ele leva oxigênio, sangue a essa musculatura. Quando interrompe essa musculatura, essa parte do coração começa a morrer. E isso poderá levar à parada cardíaca. Entendi. Nós temos vários relatos, não só em Recife, como aqui em Rio Branco, com pacientes entrando no laboratório Caterine para fazer o exame e apresentar parada cardíaca. Nesse momento existem as manobras de reanimação e você consegue fazer com que o coração volte a bater, é o que nós chamamos de morte súbita abortada. O que é isso? O paciente teve um ataque cardíaco, ou seja, um infarto, evoluiu para a parada cardíaca, houve a atuação imediata da equipe médica e aborta essa parada cardíaca.
Isso aí é chamado de morte súbita. O infarto leva à morte súbita, que é a parada cardíaca. São várias causas que atacam o coração. Quais as principais, doutor? Nós diríamos que nos meados do século XX, era conhecido apenas a idade. A idade estava relacionada com a presença maior de ataque de infarto. Mas nós hoje, depois de um trabalho muito importante de Framingham, nos anos de 30 a 50, e nos anos de 50, começamos a observar e detectar fatores que levariam à presença do infarto. Por exemplo, são em torno de 7. Nós temos a história familiar. O traço familiar é muito importante. Pessoas que têm história de doença de coração como infarto, ele tem uma probabilidade maior de desenvolver. Ou seja, isso. não necessariamente o que a gente chama de hereditariedade, mas não, ligados ao... É hereditariedade. Na realidade, é hereditariedade. Isso é um fator. Isso. Nós temos obesidade, sedentarismo, nós temos o estresse, presença de diabetes, presença de hipertensão e cigarro. Desses 7 fatores, só um não podemos administrar, que é a hereditariedade, é a história familiar. Todos os demais, uma vez combatido, você diminui a possibilidade de desenvolver infarto. Aí muita gente diz, como que um atleta sofre esse tipo de ataque? É porque ele está livre só de um dos fatores. O atleta, na Ou realidade... 2, por exemplo, se ele não tiver nenhum tipo de doença. Na realidade... Não é sedentário e tal, mas tem outros fatores. Na realidade, aquilo que acontece no infarto, aquilo que acontece no atleta, ele é divulgado no mundo todo como infarto, mas necessariamente não é aquilo. Na realidade, existe o que a gente chama de hipertrofia assimétrica do coração do atleta. Então, nós temos um caso aí dos mais divulgados, que foi um jogador chamado Serginho. Esse cara jogava no São Caetano. Isso. E ele fez um contrato para jogar no Palmeiras. Na sua última partida, ele caiu. Foi divulgado como infarto, mas ele tem uma parte do coração, ela é hipertrofiada, ela é muito mais larga. E em qualquer situação que ele faz arritmia, ele obstrui a via de saída. Quer dizer, o sangue, é como se o sangue ficasse preso dentro do coração, faz arritmia e morre. Claro que como faltou sangue, no estudo de necrópsia você vê uma área morta e é dito que é infarto. Mas, na realidade, aquilo é uma outra situação que acontece com atletas. Hipertrofia assimétrica do coração do atleta. É um pouco diferente do infarto. Mas como é que é divulgado na imprensa, como é divulgado entre as pessoas, Isso. o jogador, o atleta teve um ataque cardíaco. E o ataque cardíaco está ligado ao infarto. Mas são coisas diferentes. Entendi. Nós falamos dos fatores de risco. O que fazer nesse caso, doutor, para evitar? Bom, Principalmente quem é desse grupo aí, desses fatores de risco, né? eu tenho a mania de dizer que as mulheres precisam ir ao seu ginecologista 2 vezes por ano. É importante. Precisamos ir ao dentista 2 vezes por ano. E, sobretudo, as pessoas, ao atingirem 40 anos e ou serem possuidores desses fatores que nós relatamos, deverá procurar o seu cardiologista. Mas, de forma geral, se é sedentário, procurar fazer uma atividade física. A mais simples dela seria caminhar. Caminhar, natação, etc. Se fumar, parar de fumar. A obesidade, passar a fazer uma dieta para perder peso. Hipertensão, controle da hipertensão. Isso, e o ideal é que tenha um profissional, como seja um cardiologista, que além de orientar, é importante que ele cobre isso. Entendi. Não só orientando. Então, no momento que você vai ao cardiologista, que você é cobrado, é mais fácil você cumprir toda essa dinâmica. Por que os homens continuam sendo os mais vulneráveis, doutor, à doença? Bem, em um tempo um pouco mais atrás, nós imaginávamos que o homem era mais exposto a cigarro, a estresse, obesidade e etc. Hoje nós temos dúvidas em relação a isso, mas realmente nós constatamos que a incidência no homem é maior que na mulher. Existe uma curiosidade. A incidência da doença arterial coronária, infarto, é mais presente no homem. No entanto, na mulher, ele tem um índice de mortalidade maior, mata mais. Quando ele vem mais forte. Vem mais forte. Seria o termo, né, geral, vem mais forte. A mulher, ela, uma vez acometida de infarto, ela tem um índice de mortalidade maior do que o do homem. Então, o homem tem mais chance de sobrevivência do que ela, embora Exatamente. seja mais vulnerável à doença. A prevalência é maior no homem, mas a chance de ele sair é maior. Ele tem menos mortalidade. Mas isso pode estar ligado também ao outro lá, o fator sedentarismo e tal, alguma coisa parecida aqui. Normalmente, hoje não, está mais ou menos equilibrado, mas no passado recente, as mulheres tinham uma vida muito sedentária, né? Nós imaginávamos
que tudo conspirava para o homem para aumentar essa incidência por esses fatores, sedentarismo, obesidade, mas hoje essa diferença já não é tão gritante. Hoje em dia, o jovem, sobretudo o jovem, nós vemos eles caminhando mais, e acho que eles fumam menos, talvez beber, não, mas fumar, acho que eles fumam menos, porque como eles participam mais de cuidar do seu corpo com atividades físicas, malhação, etc., eles fumam menos, a minha maneira de imaginar. Qual é o mais prejudicial, o fumo ou a bebida, doutor? Igualmente, a bebida ela tem um aspecto um pouco, o cigarro é terrível para isso. O cigarro realmente é um dos fatores que levam a essa situação. Ataca mais diretamente o pulmão, por exemplo? Além do pulmão, o coração. A bebida ela é engraçada. Em níveis moderados, pequenos, ela faz até bem. Mas quando você Está comprovado isso? Está comprovado, através de estudos e tudo. Mas uma vez ultrapassado aquele limite a gente chama a unidade de álcool e OIS. Ultrapassado 30 OIS, ele traz prejuízo. Inclusive, o que a gente chama de bebida quente? Inclusive, por exemplo, o uísque, ele tem 50% de teor de álcool. Então, uma dose que é em torno de 60 ml só poderia ser uma dose, ou uma cerveja, ou uma taça de vinho. Não é i ou, é um deles. Então, nesses níveis, ele é seguro e pode até trazer os seus benefícios. Isso durante o dia ou a semana? Isso seria uma dose dessa por dia. Isso. Agora, evidentemente que quando a gente coloca isso para os pacientes, precisamos esclarecer. Não é legal, não pode você economizar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, dão 7 e no final da semana... Para cuidar do coração. Exatamente, porque é o nível sérico. Na hora que você tomou 7 doses, ele atinge níveis aterogênicos, que predispõem à formação de placas no coração. Muito bem. Doutor, o senhor é do Recife, né? O senhor está aqui há pouco mais de 4 anos. Exato. Né? E o senhor representa também a Hemocardio. É uma empresa especializada, então, em doenças do coração. Diagnóstico e tratamento. O Hemocardio é uma empresa formada por jovens médicos da região e eles idealizaram formar um serviço de cardiologia, até então não existia isso, mas um serviço mais completo. Existia uma coisa menor, mas não existia nem cirurgia cardíaca, nem existia a parte de hemodinâmica. Isso dá um outro dinâmica. Então, pelo menos nesse setor aí, por exemplo, nessa especialidade, nós estamos bem à frente de outras cidades, talvez até mais desenvolvidas que a nossa. Com certeza, porque sem falsa modéstia, tanto a equipe cirúrgica quanto a equipe de hemodinâmica, elas têm um know-how muito grande, são respeitadíssimas no Nordeste, em Recife, onde tem um nível já bastante alto, e nós trouxemos essa experiência, esse know-how, para aqui, para Rio Branco, que serve de referência para a região. E tanto a equipe cirúrgica como a equipe de hemodinâmica. Todos são de lá, mas houve um treinamento de uma pessoa local, Dr. Wellington Costa, fez um treinamento com a nossa equipe e hoje ele é incorporado na equipe. Ele é acriano? Ele é acriano com um nível bastante alto nessa área também. Já é uma referência, então? Ele fica aqui, ele fica localmente e a equipe desloca uma vez por semana, vem um de Recife, que junto com o Dr. Wellington oferece esse tipo de serviço. 90% dos nossos pacientes são SUS. Não é que eu não gosto de política, eu não tenho esse tipo de... Procuro evitar esse tipo de coisa, mas reconheço que esse serviço foi idealizado, mas foi muito estimulado, cobrado, e a participação do nosso governador, o Sebastião Viana, foi preponderante para começar o serviço. Em função disso, 90% dos pacientes atendidos, eles são do SUS. Olha aí, que bom. Que um tratamento desse, se não fosse pelo SUS, dificilmente a maioria das pessoas teria condições de Não teria, porque era morte na certa. Porque é um tipo de tratamento que ele é bastante oneroso. Tem um custo muito alto. O implante do stent, o cateterismo, ele tem alta complexidade e por conta disso são valores agregados bastante altos, né? Teríamos que ter esse apoio. O doutor Narciso Mendes, proprietário da empresa, ele tem plano de saúde, mas foi no SUS onde ele encontrou. Inclusive, eu acho que pela própria empresa de vocês. Foi. Doutor Wellington. Foi, exatamente. Toda a equipe. Ele foi atendido por doutor Wellington. Aí é que está a coincidência da situação. O Wellington tem um treinamento especializado e a gente percebe a dinâmica, a performance dele. Ele é um cara que está extremamente preparado e foi ele quem atendeu, revertendo todo o processo. E hoje nós estamos aí felizes porque foi evitado uma evolução mais dramática. Agora, recentemente, há 2 semanas, o doutor Josimar Coelho
que é um amigo nosso de longa data, inclusive já foi assessor da Secretaria de Saúde, ele também passou pela equipe de vocês, pelo doutor Wellington, pelo senhor. Está em casa, graças a Deus eu quero mandar um bom dia especial, bom dia, doutor Josimar, uma boa recuperação para ele. Ele está muito contente, feliz com o tratamento que recebeu. Tanto pela qualidade quanto pela presteza em si, né? O espírito humanitário acima de tudo. Na realidade, o infarto, quando você é cometido de infarto, você tem que ter um atendimento quase que imediato. O tempo é um fator assim, que corre contra. Quanto mais demorado, mais chance você tem de chegar à morte. Então, é um tipo de tratamento que você tem que ter localmente. Não dá para você ter uma coisa à distância, porque nesse transporte, a metade dos pacientes irão morrer. Então, é muito importante, isso muda a história da doença. Aqui fica próximo da família, do calor humano, exatamente. Dos Lá no amigos, Recife, nós temos a mania de dizer, toda vez que nós implantamos um serviço desse, nós dizemos, a cidade em boas mãos. Porque, na realidade, ela fica protegida desse infarto, que é uma incidência proibitiva. Eu vejo que os senhores falam do Dr. Wellington com muito orgulho, com muita satisfação. Na realidade, o Dr. Wellington é uma pessoa que foi uma... Assim, o que é que eu diria? Foi um prêmio que a equipe ganhou. Apesar dessa cobertura semanal, precisávamos de uma pessoa local e parece que o destino o escolheu de uma forma muito benevolente. É uma pessoa que é dedicada, ele é habilidoso. Ele é o único acriano na equipe? No momento o único acriano na equipe, mas realmente ele dá uma cobertura que deixa todo mundo muito tranquilo. Já foi aprovado nos testes de fogo? Já teve várias situações, e em todas as situações que ele foi chamado, ele foi extremamente bem sucedido, e nós temos aí esses nomes que foram colocados por você. Como provas. Conversei aqui com o doutor Venceslau Ribas, ele é cardiologista intervencionista, faz parte da equipe da Hemocardio, uma empresa que atua aqui no mercado há quase 5 anos, e já fez mais de 5 mil procedimentos. Exato. Doutor Ribas, muitíssimo obrigado pela sua entrevista e parabéns pelo trabalho. Obrigado a vocês e estamos sempre à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Muito bem. Daqui a pouquinho tem mais uma edição do Estúdio 8, tá? Comandado pelo Floriano de Oliveira e também pela Lilian Camargo. Eu volto às 8h15 com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco. Durante o dia, você se atualiza sobre o que acontece no Acre, no Brasil, no mundo, através do portal riobranco.net, inclusive com a entrevista aqui do Dr. Ribas. O Jornal Rio Branco, o mais antigo do Acre, já está nas bancas desde as 5 horas da manhã. Continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco continua com você. Bom dia, agora são 7h29.